Há algo muito estranho acontecendo entre a Fraport, a SEMASSE e o governo do estado do Ceará. E quanto mais a gente investiga, mais estranho isso fica. O maior desmatamento da década em Fortaleza, na floresta do aeroporto, tem revelado uma preocupante trama que envolve agressões ao meio ambiente, descumprimento das leis e impunidade. O primeiro alarme soou em maio do ano passado. O Fortal seria transferido para a floresta do aeroporto. 20 hectares de Mata Atlântica preservada seriam devastados para 4 dias de festa. A cidade ficou chocada com essa ameaça, porque a troca não parecia fazer qualquer sentido. E realmente não fazia. Nós derrotamos essa ideia, mas descobrimos que o Fortal era só a fachada. E o real plano de desmatamento 8 vezes maior foi revelado: o Aeroporto Cidade. O Aeroporto Internacional Pinto Martins sempre foi rodeado por 160 hectares de Mata Atlântica preservada, uma área equivalente a mais ou menos 200 vezes o tamanho da Arena Castelão, de mata densa, fechada, em estágio avançado de recuperação, que está lá há muitas décadas. Terreno 100% público da União, assim como também sempre tinha sido pública a gestão do aeroporto. Porém, em 2017, tudo mudou. Uma concessão foi celebrada e a Fraport, empresa alemã, passou a ser a responsável por gerir o aeroporto e toda essa área do entorno por 20 anos. E desde então, a Fraport tem o único objetivo de lucrar aqui na cidade de Fortaleza. Além da concessão, a Fraport também conseguiu aprovar na Câmara Municipal de Fortaleza a isenção do pagamento de imposto, ficando desobrigada a contribuir com o IPTU para o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. E aí veio a cartada final da empresa, o plano de colocar abaixo toda a floresta do entorno do aeroporto para construir shopping, hotel, supermercado e galpões logísticos. Aí é que a coisa começa a ficar estranha. Toda a área em questão de floresta em estágio avançado, protegida pela Lei da Mata Atlântica, recheada de riachos, nascentes, olhos d'água e até lagoa, acumulava proteção demais, ao ponto de tornar impossível um empreendimento como o Aeroporto Cidade. Um empreendimento como esse, com 160 hectares, precisaria passar pelo IBAMA, já que a lei federal obriga que isso seja feito a partir de 50 hectares. E mais, todas as áreas de proteção permanente, como margens de lagoa, olhos d'água, nascente e riachos, precisariam até uma distância de 50 metros do espelho d'água permanecerem intocadas. E toda a fauna silvestre presentes nessas dezenas de hectares de floresta precisaria ser realocada para um ecossistema semelhante. Todas essas obrigações tornam o Aeroporto Cidade um projeto inviável, se houvesse a intenção de seguir a lei. Em 2023, a Fraport apresentou à SEMASSE o seu pedido para colocar a floresta abaixo. Para driblar o IBAMA e a fiscalização federal, a Fraport fatiou o licenciamento em etapas, prática ilegal. Uma manobra calculada para garantir que a fiscalização federal ficasse de fora. Não apresentou o estudo fitossociológico, que é a obrigação legal, e não reconheceu as áreas de preservação permanente, nem o riacho e nem a lagoa, mesmo eles já estando oficialmente mapeados no município desde 1995. Não apresentou os 50% da área que deveriam ser preservados e muito menos o que faria com toda a fauna que existia no local. A empresa alegou ainda que toda essa floresta era apenas capim e arbusto, alegando que se tratava de uma vegetação em estágio inicial. Nesse momento, o esperado seria a SEMASSE negar a licença, apontar todas as falhas óbvias, exigir novos estudos e, claro, demandar que o processo passasse pelo IBAMA, já que o projeto tem 160 hectares e não 46. Porém, o que ocorreu, estranhamente, foi o oposto. No dia 23 de agosto de 2023, o então superintendente da SEMASSE, Carlos Alberto Júnior, assinou e publicou a autorização de supressão vegetal e liberou completamente a devastação de 46,1
hectares de floresta de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração. Apenas no dia 25 de setembro desse ano, de 2025, foi que a SEMASSE foi perguntar à empresa se existia plano de manejo de fauna. Plano esse que não foi nem licenciado e a autorização da devastação foi dada sem ele. Mas como é que isso foi acontecer, já que tudo isso que eu falei é muito facilmente constatado no local? Será que ninguém da SEMASSE foi lá? Ninguém percebeu isso? Será que ninguém do órgão sabe das legislações ambientais? O que realmente estava em jogo nesse licenciamento? Difícil saber. No dia 27 de agosto desse ano, eu levei pessoalmente todas essas denúncias e detalhei todos esses pontos para a equipe de licenciamento da SEMASSE e pedi a imediata anulação dessa licença. Não foi feito nenhum contraponto ou oposição ao que eu estava falando e muito menos foi apresentado a mim qualquer estudo dos que eu estava denunciando serem inexistentes. Foi apenas informado de que eles iriam analisar tudo que eu estava falando. Mas eu estava defendendo cadáveres sem saber. A floresta já não existia mais. No dia 22 de setembro, ao analisar a foto de satélite da região, o choque. Não havia mais nada onde antes era floresta. Simplesmente, 4 dezenas de hectares de floresta sumiram do mapa. E já havia um mês desse desmatamento. Mas como é que ninguém viu nada? Um desmatamento tão grande. Simplesmente, para esconder o que estava acontecendo dentro dos muros da Fraport, a empresa construiu uma barreira de mais de 5 metros de altura, feito de areia, com os tratores, impossibilitando qualquer morador do entorno de enxergar a floresta. Além disso, a gente não conseguia voar os drones que geralmente a gente usa para fiscalizar, já que a área é toda aeroportuária e bloqueia o voo dos drones. Tornou impossível de ser fiscalizado e eles puderam fazer tudo sem ninguém ver nada. Se utilizando de estudos com fartas omissões e inverdades, sem as análises exigidas por lei e sem respeitar o rito do licenciamento ambiental, a floresta foi devastada e a fauna massacrada. O riacho havia sido aterrado, a lagoa havia perdido toda a sua mata ciliar e a fauna havia sido morta ou fugido em desespero para as casas do entorno da floresta. Denunciei, sem conseguir colocar em palavras, esse absurdo. Acionei todos os órgãos e protocolei em todos os espaços que pude essa denúncia. Defendi o que diz a lei para casos como esse: responsabilização dos envolvidos, anulação imediata da licença e obrigatório reflorestamento de toda a área degradada. A resposta? Uma estranha nota assinada pela SEMASSE e, pasmem, pelo governo do estado, defendendo a devastação e apenas suspendendo temporariamente as licenças. Em seguida, a empresa devastadora também publicou uma nota, dessa vez dizendo que a lagoa não era lagoa, era apenas um alagamento da água das chuvas, mesmo sendo outubro, o mês mais seco do ano e não tendo chovido há meses. Alegando também que o riacho não era riacho, era alagamento da água da chuva, mesmo esse manancial já tendo sido oficialmente mapeado pela prefeitura desde 1995. Alegaram ainda que a Mata Atlântica não era Mata Atlântica, que a floresta madura não existia e que todos os animais silvestres que ali viviam foram muito bem tratados. Dessa forma, os flagrantes são inúmeros. Fatiou as etapas de licenciamento para driblar a fiscalização federal, não realizou estudo fitossociológico, não realizou o manejo de fauna, aterrou a área de preservação permanente de riacho, devastou a APP de lagoa, extrapolou em 5 hectares a área da licença que já era ilegal, não reservou 50% da área para manter a floresta de pé, mentiu nos laudos sobre o estágio da Mata Atlântica e muito mais. Essa aí na imagem é a Fraport em Frankfurt, no seu país de origem, respeitando a natureza e preservando uma gigantesca floresta ao redor do aeroporto que ela administra. Essa aí é a Fraport aqui no Brasil. Passa o trator por cima da lei e das florestas, fatia a licença ambiental para driblar a fiscalização federal,
nega a existência de mananciais e áreas de preservação permanente e destrói uma floresta preservada há décadas. A Fraport não pode se amotinar com governos contra a população, lucrar bilhões em cima de crimes ambientais e sair disso completamente impune. A SEMASSE não pode jogar fora a importância que tem como órgão na defesa do nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado e servir de balcão para aprovar projetos privados e ilegais da devastação dos nossos ecossistemas. O governador Elmano não deveria ser cúmplice disso tudo, observando em silêncio e sendo conivente enquanto o maior desmatamento da década ocorre ilegalmente na capital do estado dele. A pergunta que fica é: até quando a gente vai assistir a Fraport devastando nossas florestas? Até quando a gente vai naturalizar a SEMASSE e o governo do estado do Ceará serem cúmplices de tudo isso? Todas essas denúncias foram detalhadamente redigidas em documentos e protocoladas no Ministério Público Civil e Criminal. Depositamos nele agora, como um respeitado órgão de acesso à justiça, a nossa expectativa de um real cumprimento da legislação ambiental e de um reparo das graves violências, ilegalidades e violações flagradas em todos os níveis. Exigimos responsabilização, anulação imediata das licenças e reflorestamento de toda a área ilegalmente devastada. Compartilhe esse vídeo ao máximo e seja parte da multidão que está cansada da forma como os poderosos acham que podem tratar o meio ambiente.